Hoje a gente vai falar sobre violência e sobre como tentar diminuir, pelo menos, perto de nós. O vídeo de hoje vai ser sobre uma técnica chamada de de-escalonamento, de-escalation, como eles chamam em inglês. Essas técnicas de escalonamento, de bloquear aí o avanço da violência, elas são muitas vezes divulgadas como formas de lidar com pessoas que estão agressivas, que estão ficando agitadas ali em lugares públicos, até em hospitais, mas isso serve para os nossos relacionamentos pessoais. Muitas vezes uma discussão ela acontece porque a gente vai escalonando na agressividade, a gente vai escalonando na hostilidade, e a gente poderia descalonar. Então vale para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. O escalonamento da violência é algo progressivo, é uma coisa que a gente vê acontecer passo a passo quando a gente presta atenção, e a gente pode conter, a gente pode diminuir usando alguns passos de reconhecimento da situação, avaliar a situação, decidir como agir, o momento de decisão, e a ação, o que você faz depois que reconhece, avalia, decide, e aí o que você faz, o que você coloca em prática. A gente vai falar sobre esses 4 pontos, assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar aí nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo, deixar o seu like no vídeo, seu like é importante para o vídeo ser divulgado e mais pessoas aprenderem um pouco dessa abordagem que a gente pode ter com pessoas que estão ficando agressivas. O primeiro passo que a gente tem que fazer é reconhecer a situação. Isso parece fácil, mas no nosso dia a dia, vivendo a vida no automático ali, nem sempre a gente está prestando atenção no nosso entorno e na reação das pessoas. De repente você se vê no meio de uma discussão, no meio de uma briga e nem sabe como chegou até ali. Porque perdeu o começo de uma escalada, né, de agressividade. Perdeu ali a janela de oportunidade de fechar essa situação, de interromper essa situação, porque não estávamos atentos. Então quando a gente está se relacionando com alguém, quando a gente está conversando, ou você está vendo a pessoa falar com outros, ou enfim, aí os contextos são muito variados, pode ser na empresa, pode ser na rua, pode ser dentro de casa, pode ser com um familiar, mas você vê a pessoa ficando um pouco desconfortável. Primeiro, né, ela não está tranquila, não está relaxada, ela começa a ficar desconfortável, ela começa a ficar inquieta. De repente você começa a ver um aumento da atividade motora, então a pessoa começa a ficar um pouco assim, sem sossego, e ela levanta, ela anda, ela gesticula mais. Você começa a notar a mudança no tom de voz, ela falando mais brava, ela falando mais dura, a pessoa ficando já com uma expressão mais brava, uma expressão mais tensa, mais carregada, né, inclinando para você, e aí a coisa já se torna mais perigosa, mais sinais de risco mesmo, de violência, ou de agressão, ou de agressividade, mesmo que não física, mas de coisa partir para uma agressividade, quando a pessoa já está violando o seu espaço pessoal, ela já está vindo para cima, está inclinada, você vê a pessoa respirando mais forte, né? Aquela respiração acelerada, a narina expandindo assim, aquela expressão de raiva ou de medo, né? Porque o medo também muitas vezes é um estopim para agressividade. Então, prestar atenção nessa linguagem corporal, prestar atenção na forma como a pessoa está comunicando, naquilo que ela está transmitindo, é fundamental. Porque aí você consegue, num primeiro momento, falar, opa, aqui tem briga, aqui tem violência. Você não parte para a reação antes de ter a consciência. Porque esse tipo de postura, de reação das pessoas, né, de agressividade, isso leva automaticamente a gente a querer reagir. Isso estimula em nós também uma reação de defesa, de fuga ou luta, e quando você vê, você já está no meio ali de um debate, de uma discussão, de uma altercação, até de uma briga mesmo, porque, de novo, não percebeu lá no começo que aquilo estava escalonando, ou que aquilo era uma pessoa em risco de aumentar a sua hostilidade, de aumentar a sua agressividade. Então quando você percebe e cai a ficha, você fala, opa, peraí, deixa eu dar um passo atrás, porque senão isso aqui vai virar briga. Ou senão isso aqui vai ter uma agressividade, isso aqui vai escalonar, né? Essa violência vai subir e vai acabar sendo ruim para todo mundo. O próximo passo é você avaliar a situação como um todo. O que está por trás disso? Né? É uma discussão
pessoal, uma briga de casal, uma discussão política, é a pessoa que está num surto, qual é o contexto? É uma briga de torcida, tem uma provocação, tem um grupo contra uma pessoa contra um grupo. Então você fazer uma avaliação do ambiente. Se é um ambiente seguro, se é um ambiente que permite uma intervenção, se tem ajuda por perto, se tem rota de escape, se você vai ficar encurralado, né? Você fazer uma avaliação do contexto que está por trás daquela situação. Isso vai ser importante para você decidir se você vai sair para chamar ajuda, se você vai se colocar num lugar protegido, se você tem a possibilidade de ainda intervir e tentar ajudar ali naquela situação a abaixar a poeira, né? As pessoas se acalmarem, sem jamais dizer se acalme, né? A gente tem vídeo aqui no canal falando não diga para a pessoa se acalmar. Mas, enfim, você faz essa avaliação da situação, do contexto, para então decidir o que você vai fazer. E aí a decisão é: vou me proteger, vou sair para chamar ajuda, vou tirar uma pessoa, vou tirar duas pessoas, vou conversar com alguém, enfim. Aí você, claro, cada situação vai ter um contexto diferente, mas você consegue decidir a partir do momento que você primeiro reconhece que a situação está acontecendo e avalia o contexto no qual ela está se dando, e aí decide fazer alguma coisa. E aí o que você faz quando decide fazer alguma coisa? A primeira coisa que você tem que fazer é se perceber, é ter a sua autoconsciência. Bom, estou numa situação estressante de uma violência crescente, calma. Se eu não vou sair correndo, se eu não vou chamar ajuda, se eu não vou ligar para a polícia, se eu não vou chamar o SAMU, se eu vou ficar aqui, eu preciso me tranquilizar. Então eu preciso de autoconsciência. Primeira coisa, presta atenção na respiração. A gente tende a ficar ofegante por conta da adrenalina, e quando a gente fica ofegante, a gente se torna mais ansioso, e isso também vai levando a gente para uma reação emocional mais intensa. Então, consciência da respiração, respira fundo, controla a respiração e vai respirando devagar. Percebe a sua postura física. Relaxa, né? Solta um pouco a musculatura, que a gente vai ficando tenso, e isso se reflete também na nossa linguagem corporal. Imagina você indo falar com uma pessoa que está tensa, com uma postura tensa, respirando forte também, com a cara... Não, então relaxa a musculatura, percebe a sua respiração, fica tranquilo, né? Fica tranquila, se tranquiliza primeiro, até porque você pode dizer, bom, não estou conseguindo, não estou dando conta, isso aqui tá... Eu não consigo, meu Deus. Ai, eu não sei o que fazer. Aí é melhor sair de perto, né? É melhor ir buscar uma ajuda de terceiros aí, porque você não está conseguindo se manter tranquilo ou tranquilo naquela situação para poder fazer alguma coisa. Então, se acalmou, se tranquilizou, respirou, e aí você vai prestar atenção na sua linguagem corporal, né? Não se inclinar para frente, não ficar com a mão escondida, nem com a mão fechada, não apontar o dedo. Então, mãos abertas, mãos à mostra. Uma coisa interessantíssima, gestos lentos, gestos cordiais, né, na abordagem, sem agitação, sem gesticulação excessiva, movimentação calma, movimentação lenta, e aí você vai abordar a pessoa. Então a melhor abordagem que tem é um oi. Oi, posso ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Você está procurando alguma coisa? Tá tudo bem? Uma abordagem bem simples, bem direta e tranquila. Oi, meu nome é Daniel, eu posso ajudar? Eu estou vendo alguma situação aqui, tem algo que eu possa fazer? Você quer conversar? Podemos conversar? Essa abordagem inicial, você já sente a pessoa ou gritando para o seu lado ou falando, não, porque isso aqui, e aí a pessoa muitas vezes vai justificar, porque isso, porque aquilo e tal, não sei o quê. Então, vamos conversar, e aí vale a pena você levar em consideração tirar a pessoa do lugar em que ela está. Vamos ali para uma outra situação, vamos ali para um outro lugar, você gostaria de sair aqui dessa muvuca? Né? Porque ali muitas vezes tem alguém provocando, ou tem alguém já reagindo, ou tem gente apontando, isso vai deixando a pessoa mais ansiosa. Mudar para um ambiente mais tranquilo quando possível é interessante. Depois disso, perguntar e ouvir. Né? A gente já falou em outros vídeos aqui de escuta ativa. Prestar atenção no que a pessoa está dizendo, validando o que ela está dizendo. Sem dizer, se acalma, sem dizer, não, isso não é nada, ou eu sei o que é isso, não.
puxa, isso deve estar realmente te estressando. Nossa, eu entendo como isso te deixa nervoso, eu percebo como isso te irritou. Validando naquele primeiro momento as reações que a pessoa está apresentando, né, mostrando que você está ouvindo, nessa escuta empática e não julgadora. Porque isso desarma a pessoa. Quando você reage, a pessoa reage de volta. Quando você recebe ali e valida, a pessoa tem menos a tendência de brigar, porque você não está brigando com ela, então ela não tem como brigar de volta. Puxa, eu imagino que isso tenha deixado você bem irritado mesmo. Eu consigo entender por que você acabou ficando assim tão nervosa, tão nervoso. A pessoa você entende? Então isso já diminui também a tendência à agressividade. Sempre respeitar o espaço pessoal do sujeito, né? Sempre respeitar ali o seu espaço privado, não invadir, não ter a mesma postura ali de ir para cima, né? Às vezes você quer encostar na pessoa para tranquilizar, esse toque pode ser interpretado de uma maneira hostil. Eventualmente, numa situação mais tranquila, você até consegue dar um toque mais reassegurador, mais acolhedor, mas devagar, calma, né? No primeiro momento, sem encostar na outra pessoa. Prestando atenção sempre no seu tom de voz, porque a gente, ficando nervoso, a gente pode ir falando mais rápido, acelerar mais a nossa fala, e isso transmite também nervosismo e ansiedade. Então, falar pausadamente, falar devagar, falar baixo, né? Você vai falando alto, parece que você está brigando, isso estimula mais nervosismo na pessoa. Então falar baixo e com um tom de voz tranquilo. Você pode falar baixo, mas também com um tom de voz bravo, né? Isso nunca mais, que você não olhe assim, que você não faça isso jamais. Você pode fazer um tom bravo bem com volume baixo. Então é um tom de voz tranquilo, um tom de voz calmo, numa fala pausada, prestando atenção na sua gesticulação, também tranquila, também lenta, ouvindo o que a pessoa tem para dizer. A partir daí, qualquer coisa pode acontecer, né, gente? Assim, não dá para saber, bom, aí a pessoa vai dizer isso, a pessoa vai dizer aquilo, a pessoa pode estar brigando de novo com o filho, com o marido, com a esposa, com a torcida organizada, com a política. Aí a situação o sujeito conseguiu se acalmar? Bom, se acalmou, terminou a briga, bom, vamos então para onde? Vai encaminhar para o psicólogo, vai encaminhar para o psiquiatra, vai para casa, vamos tomar um sorvete, posso te ajudar, posso te acompanhar, vai para a igreja. Aí é muito variado de contexto para contexto, de ambiente para ambiente, de situação para situação. De repente o sujeito vai ter que voltar para casa porque ele estava brigando com a esposa e vai ter que voltar para casa com a esposa. De repente é você que vai ter que continuar no quarto que você estava com a pessoa com quem você estava brigando ou que estava tendo uma briga ali. Se acalmou, tranquilizou, poxa, eventualmente se é com você pedir desculpas, se for o caso, vamos melhorar para a próxima, aí vai ser muito diferente, muito particular, caso a caso. Queria vir até aqui com vocês, né, que é como você identificar, avaliar e diminuir a possibilidade de violência, de agressividade numa situação determinada. O conteúdo do que vai ser dito e o encaminhamento vai depender do lugar, vai depender da situação, vai depender da pessoa, do tipo de relação, mas esse formato de abordagem ele é bastante útil para a gente descalonar, para a gente tranquilizar a situação e diminuir a chance de uma violência, de uma agressividade. Claro que o principal é você sempre lembrar da sua segurança. Você viu que a coisa está pesada ali, tá perigosa, você não vai se meter, sai de perto, você chama ajuda, você chama autoridades, tem que garantir a sua segurança. Mas isso não é o mais comum. No dia a dia, o mais comum são situações de discussão, de brigas ali, de hostilidades que nem vão para as vias de fato, muito mais comum as pessoas baterem em boca do que se baterem, felizmente, né? Acontece, mas o mais comum não é isso, e essas técnicas podem ajudar bastante a gente estimular a cultura de paz. Já percebeu isso? Que às vezes você vai ficando nervoso, você vai falando mais alto, a pessoa vai ficando mais nervosa ainda. Você já teve a experiência de você baixar o tom e ver a pessoa se desarmando e baixando o tom? Escreve aí pra mim, deixa aí o seu comentário, conta pra mim um pouco da sua experiência. A gente vai conversando, alguém vai comentar a sua experiência, você vai comentar a experiência do outro, e esse debate é muito rico pra gente estimular essa cultura de paz. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de assim, divulgar mesmo, compartilhar, porque a gente pode e deve estimular mais tranquilidade e mais paz no nosso ambiente.